Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amizade com Cristo. Tínhamos visto aquela descoberta de São José Maria, que dizia: Deus é meu Pai. Se meditares nisso, não sairás dessa consoladora consideração. Jesus é meu amigo íntimo. Tínhamos visto na primeira meditação que é meu amigo mesmo, meu amigo íntimo. Outra descoberta, que me ama com toda a divina loucura do seu coração. E vemos essa importância que minha conversa com Jesus seja de amizade verdadeira, né? Sem anonimato, né? O anônimo, ele aparece e desaparece, não tem um trato pessoal, e Deus nos convida a ter esse trato pessoal com Ele. E fizemos um estudo de caso, podemos dizer assim, né? Fomos lá direto no Evangelho e vimos uma dessas passagens. Jesus, que é amigo, e foi amigo daqueles discípulos de Emaús, acompanhou eles naquele momento que estavam fugindo e fez aquilo que é próprio dos amigos, né? Não deixou abandonado aqueles discípulos, mesmo eles fugindo, traindo até, estava traindo ali a confiança que Jesus tinha depositado. E em pouco tempo, né, Jesus morre na sexta, no domingo já estão indo embora, não são capazes de esperar nada, e Jesus vai atrás deles, conversa com eles com paciência e lhes ajuda. Nós tínhamos parado na meditação dessa passagem no momento em que Jesus explica as Escrituras para eles, que eles dão uma brecha, não conhecem ainda Jesus, não reconhecem Ele, mas dão uma brecha para que Cristo possa falar. E Cristo coloca o dedo na ferida. Gente sem inteligência, né? Burro, né? Podia dizer já direto assim, mas claro, com ajuda ali, querendo ajudá-los, né, para que possam mudar aquela percepção que estavam do que era Cristo. Como sois tardos no coração para creres tudo o que anunciaram os profetas, porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. E vem a passagem então que agora já consideramos na nossa meditação, porque logo depois de instruí-los naquela caminhada, 12 quilômetros de caminhada, né? Uma corrida você faz 12 quilômetros em 1 hora e pouquinho, normalmente, no meio normal assim. Agora uma caminhada, então aí você coloca o dobro mais ou menos, 2 horas de conversa, conversa bastante, né? E caminhando ali, o dia anoitecendo, e aproximaram-se da aldeia onde iam ficar, e Jesus fez como que se quisesse passar adiante. Era algo bonito, né? Nesse caso agora, né? Jesus não invade a liberdade daqueles que querem ser amigos, finge que vai passar adiante. Tinha exigido deles, mas agora eles deixam livres. Querem ir da minha presença? Né? E Jesus nos deixa livres, né? Não invade a minha liberdade. E foi o que aconteceu. E que bom que eles corresponderam, porque eles disseram: fica conosco, já é tarde, já declina o dia, fica conosco, mane nobiscum, fica conosco, Senhor, fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Eles ainda não tinham conhecimento que era Cristo, mas já sentiram tocados no seu coração e disseram: fica conosco. Já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles
E aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Alguns identificam esse momento aí que partem o pão como se fosse uma espécie de missa, mas não há nenhum relato claro que diga que isso seria missa. Simplesmente jantaram, era um jantar. Mas claro, o momento em que Cristo partiu os pães, na multiplicação dos pães, eles viram como que Jesus partiu o pão, o modo, o jeito que cada pessoa tem o seu jeito, né, de se portar nesse momento manual, partir o pão. E esse momento em que Cristo fez o gesto lá, eles reconheceram, nossa, tem uma pessoa que faz do mesmo jeito, é Cristo. E naquele momento, então, só naquele momento é que perceberam claramente que era Jesus que estava com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou pão, abençoou e partiu, e serviu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? A gente não sentia uma inquietação que era própria daqueles momentos que a gente estava junto com ele? E aí vem a mensagem da nossa meditação agora, porque eles levantaram-se naquela mesma hora e voltaram para Jerusalém. A amizade com Cristo me leva a querer ter amizade com outras pessoas, a ajudar outras pessoas, a fazer coisas para as outras pessoas. Tínhamos parado quase inaugurando esse tema e agora então a gente já chega nele, A amizade com Cristo me leva a ter amizade com os outros, mas amizade verdadeira. Quando essa amizade com Cristo de fato enche o nosso coração, nós queremos ter também amizade com os outros. Se podemos resumir na primeira meditação, qual que é a palavra que resume? Anonimato, que a nossa amizade com Cristo não seja anônima. Agora, nessa meditação, que palavra que eu queria usar para nós? Companhia. Jesus quer que a gente tenha companhia, faça companhia das outras pessoas. Interessante, um fenômeno muito comum atualmente, da solidão. Pessoas em grandes cidades que experimentam a solidão. Então, no estádio de futebol, milhares de pessoas assistindo aquele jogo, mas a pessoa se sente só. Sente só, De repente foi com algum conhecido, mas não amigo, Mas conhecido para aquele jogo. Celebra lá a vitória do seu time, Mas sente só. Eu não tô com uma verdadeira companhia, Pega um metrô, no horário do rush, tá lá cheio de gente, de um monte de pessoas, mas eu estou me sentindo só. Eu não estou com ninguém que me entende. Eu posso até conhecer alguém, seja um colega da faculdade que está nesse metrô também comigo e tal, mas eu me sinto só, É um fenômeno muito comum hoje em dia. As pessoas andam pelas ruas com muitas pessoas ao redor, mas se sentem sós, estão sós. E às vezes aí começa a colocar a culpa nas pessoas, nos outros, aqui ninguém olha para mim, é porque hoje em dia as pessoas são muito egoístas. Mas eu me atrevo a dizer, olha, a maioria das vezes é a própria pessoa também que está se afundando nesse seu egoísmo. A solidão, muitas vezes, a culpa é da própria pessoa, porque ela se fecha por fazer amizades, se fecha por interessar-se pelas outras pessoas e experimenta essa solidão. Cristo nos convida, se tem uma amizade com Ele, que eu também faça amizade com os outros. Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Para quê? Para voltar para conversar com os apóstolos, para juntar com os outros discípulos, para não ficarem sós. Eles estavam fugindo de Jerusalém, continua a fossa. E agora, no encontro com Cristo, eles voltam para Jerusalém numa alegria. Estar junto com as pessoas. Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão.
Interessante que eles tinham caminhado 12 quilômetros, já estava anoitecendo. Jantaram, anoiteceu de fato então nesse jantar, e reconhecem Cristo e tem ânimo para voltar naquela mesma noite, não espera amanhecer no dia seguinte, volta na mesma noite, né? Nesse desejo de estar junto com os apóstolos e os discípulos, voltam à noite, mesmo com o perigo de andar à noite naquela época, mesmo sem luz. Por que eles voltaram à noite? E é tão verossímil esse relato. Era lua cheia, isso é fato, né? Aí como é que eu sei que era lua cheia? Toda Páscoa é lua cheia, e Jesus faleceu na Páscoa judaica, havia lua cheia, era possível que voltassem, mas mesmo assim, uma noite de lua cheia não é que seja um dia ensolarado, é difícil voltar, ainda mais nas dificuldades da época, os ladrões que roubavam nas estradas, não havia segurança, perigo pelas estradas pelo próprio relevo, né? Subidas e descidas, não havia uma estrada asfaltada, né? Que você vai lá, então o sol segue, continua, você chega, né? Não havia nem placa das coisas, né? Não, Jerusalém é tantos quilômetros, não tinha, e é tudo difícil, mas foram lá, voltaram, não pensaram nas dificuldades e não experimentaram essa solidão. Olha, o encontro com Cristo tira a solidão deles, porque não eram ficar os dois lá curtindo a fossa ali em Emaús, e voltam para Jerusalém, onde se encontram com as pessoas. E é bom que a gente pense, né? Eu me abro, né, para poder fazer mais amizades, que muitas vezes é fácil colocar a culpa nessa solidão nos outros que não se importam comigo, mas eu me importo com os outros, né? Uma importância verdadeira. Alguém pode dizer, mas há pessoas que têm facilidade de temperamento, né, e conversam muito fácil com as pessoas, conseguem fazer amizades, parecem tão fáceis, né? Porque senta em qualquer lugar e já puxa o papo com o vizinho, já consegue saber uma coisa ou outra, e eu, sei lá, putz, eu vou falar com essa pessoa, me sinto a resistência, né? Putz, né? Não, melhor não, né? E será que é possível falar com a atendente para pedir um negócio ou fazer no aplicativo? Eu prefiro fazer um aplicativo, porque aí eu tenho contato com a pessoa, né? Eu tenho essa dificuldade e tal, então essa amizade aqui é teórica para mim. Não, olha, independente de temperamento, né? Deus me pede, né? E eu vou sentir aquilo que sentiram aqueles discípulos de Emaús. Não se nos abrasava o coração enquanto Ele nos falava pelo caminho? Quando eu tenho essa amizade com Cristo, Deus abrasa o nosso coração. Independente de temperamento, eu converso com as pessoas, aquelas primeiro que eu já conheço, né? Aquelas que já tenho algum contato, que eu faço uma aula junto, porque eu estou no trabalho junto, porque nos encontramos sempre no mesmo ônibus, no metrô na mesma hora. Tem pessoas que na nossa rotina a gente vai se encontrando, né? São colegas. E será que eu não posso transformar esses colegas em amigos? São colegas porque fazem algo comigo, já são amigos porque agora tem algo íntimo que eu conheço dele. Já não é uma pessoa distante que me dá solidão, mas é um amigo. Como é importante, né, que eu deixe que Cristo abrase meu coração e eu vou atrás então dessas almas, independente do meu temperamento, né, para conhecer um pouquinho mais as pessoas, para poder ajudá-las, né? E ajudando aquelas pessoas, eu mesmo me ajudo, né? São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, testemunha uma frase que é atribuída a Jesus. É uma frase que ele fala que não está nos evangelhos. Então, por isso eu gosto muitas vezes de falar que essa frase é o Evangelho de São Paulo. O Evangelho segundo Paulo. Porque não está nos evangelhos e fala de Jesus, então é um evangelho novo. É o Evangelho de Paulo. Só que o Evangelho de Paulo, ele tem um versículo só. Você vê que Paulo sintetiza bem, né? O Evangelho de Paulo diz: como dizia nosso Senhor Jesus Cristo, há mais alegria no dar do que no receber. A verdadeira amizade
rompe com a solidão porque faz isso. Experimenta isso que Paulo experimentou. Há mais alegria no dar do que no receber. Há mais alegria nessa doação. E que eu me dou, eu me dou ajudando aquelas pessoas. E eu experimento mais alegria do que no receber a amizade, porque eu dou a minha amizade. Eu não quero receber, eu dou a minha amizade. Há mais alegria no dar do que no receber. Que eu viva esse evangelho de Paulo na minha vida, né? De fato, que essas palavras são tão cristãs que alguém, se não tivesse essa introdução, podia pensar em que evangelho está escrito isso, né? Mas não está no evangelho, está lá nos Atos dos Apóstolos. Mas Cristo falou, São Paulo testemunha. Há mais alegria no dar do que no receber. E eu experimento esse dar na minha vida. Espero que os outros se doem por mim. Eu não me dou pelos outros. Que eu sinta esse abrasar de Cristo no meu coração para ajudar as almas. Há tantas que precisam, tantas que talvez por nossa omissão não ajudamos. E de repente, com um pouquinho de conversa, um pouquinho de oração da nossa parte, a gente consegue que uma pessoa se converta, uma pessoa que se confesse. No final da nossa vida, Deus vai nos pedir contas de tantas pessoas que colocou no nosso caminho para que nós pudéssemos ajudar, como aquele discípulo de Emaús, que estava caminhando conosco, Jesus e aquele de Emaús. E Jesus vem e conversa com eles, né? Olha como Jesus fez. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. E chegou um momento que Jesus perguntou: de que estáis falando pelo caminho? Alguém pode dizer: nossa, Jesus invadiu a intimidade deles, né? A famosa privacidade inglesa, né? Invadiu a privacy deles, né? Uma violência. Então, Jesus perguntou: o que vocês estão conversando, né? E eles abriram para conversar ali com Jesus. Era um estranho naquele momento, mas abriram. És tu o único que não conhece de Jesus? E Jesus: que foi? Me fala. É necessário muitas vezes a gente abrir um pouquinho para que os amigos se tornem de fato amigos, aqueles colegas virem amigos, né? E não é invadir a privacidade dessas pessoas, porque eu respeito a liberdade. Se aquela pessoa não quer falar, não vou forçar. E Jesus perguntou: o que vocês falavam? E eles abriram. Podiam não abrir, Jesus continuaria andando. Como foi naquele momento, depois de toda aquela conversa longa, dos 12 quilômetros, e Jesus fez menção que ia adiante. Interessante, né? Não forçou, fez menção que ia adiante. Não ficou lá forçando amizade. Olha, tá tarde, né? E vocês vão dormir aonde, né? E quase que se autoconvidando para estar lá. Não, Jesus não fez isso, né? Fez menção de ir adiante. Mas ao mesmo tempo, no começo, perguntou: o que vocês estão conversando? Então, veja, respeita a liberdade, mas ao mesmo tempo não fica passivo. Tira aqueles discípulos de Emaús dessa solidão que eles mesmos estão se afundando, um buraco que eles estão cavando. É isso que Deus espera de nós, né? Respeitar a liberdade das almas, mas ao mesmo tempo ir ao encontro delas, né? Ajudá-las. Esse conversa ali que Cristo promove, o que vocês estão conversando? É isso que Deus espera de nós, com os nossos amigos, aqueles colegas que eu tenho mais próximos. É bom então que nós nos perguntemos: tem algum colega que eu posso transformar em amigo? Colega que convive comigo, aquele que eu me encontro com frequência. Para muitos não começaram as aulas ainda, para outros sim. Se não começaram as aulas ainda, aquelas pessoas que encontro na minha rotina. Tem alguma pessoa que eu posso transformar em um amigo? E não olhemos só as pessoas que eu tenho convivência atual. É possível resgatar uma amizade antiga? Porque às vezes há aquelas amizades antigas, um amigo da infância, alguém que eu perdi contato, talvez pelo meu próprio egoísmo que foi me fechando nas minhas coisas e não converso mais com esse amigo. E de repente ele está na mesma cidade comigo e eu nem sei, né? Porque eu me mudei, ele também, mas de repente nós estamos na mesma cidade de novo e eu nem sequer sei.
será que eu não posso resgatar essas amizades? E de repente descobrir onde está esse amigo, né? Para isso tem que pensar, né? Pensar naquele que era um amigo. Será que eu não posso recuperar essa amizade para ajudá-lo? Mais uma alma para Cristo. Meu coração que se abrasa nesse caminhar e querendo ajudar então esses amigos. Essas amizades que recupero são como um tesouro que recupero com um bilhete de loteria que está ali perdido, jogado no lixo, e que eu consigo achar e ir atrás da lotérica que conseguiu o valor do prêmio, né? Às vezes tem lá um bilhete perdido e eu vou atrás então desse bilhete, eu vou recuperar essa amizade perdida, né? Às vezes há algumas amizades perdidas que são necessárias de recuperar, algumas com pedido de perdão nosso, né? Porque talvez perdemos essa amizade porque fomos muito duros numa convivência, porque julgamos mal a pessoa, né? E de repente tem na nossa parte um pedido de perdão, uma reconciliação. Os anos passam, mas só os anos sem um pedido de perdão, sem um desejo de ajuda, não se cura. A gente tem que ativamente curar aquela amizade perdida e recuperar. Mas como é bom, né? É como um tesouro que eu tenho acesso de novo, né? A seção da sabedoria, dizia Cícero, penso que não foi dado melhor ao homem pelos deuses imortais, nada maior do que a amizade, né? E é fato, né? Nos dá esse tesouro, e eu posso então me empenhar para recuperar esse tesouro, né? Perdi de alguns amigos de infância, alguns amigos de tempos atrás, que de repente vou atrás e descubro que estão mais próximos do que eu imaginava, e posso recuperar essas amizades, recuperar para levá-las a Cristo, né? Essa é a razão, não é porque tem um interesse, né? Eu descobri que esse meu amigo agora é assessor da Câmara dos Deputados, me interessa muito ser meu amigo, né? Para poder me indicar algum negócio, descobrir esse outro aqui, nossa, né? Não, uma amizade supõe desinteresse, é um interesse pela pessoa que eu quero ajudar, não pelo interesse que pode fornecer algo para mim, seja de uma utilidade, seja de um prazer, pela sua mera companhia. Não, porque eu quero ajudar, porque é uma alma, mais uma alma. Foi assim que fez Jesus, né, com aqueles amigos que tinham, né, Marta, Maria e Lázaro. É tão bonito, né? Jesus preferia sempre se hospedar na casa deles, embora eles morassem longe. Sempre que ia para Jerusalém, passava em Jerusalém, fazia o que tinha que fazer em Jerusalém, mas dormia em Betânia. E era uma fora de mão completa, né? E ainda a pé, que tinham que ir para Betânia, depois voltar no dia seguinte de novo para Jerusalém, né? É como se Jesus viesse para o plano e tivesse que dormir na Ceilândia, né? Então vai lá para a Ceilândia, né? Aí depois volta de novo, né? É estrutural fechado, né? Sei lá, tem os contratempos normais de uma distância, numa caminhada a pé, mas preferia, não, vou estar com esses meus amigos, né? Não havia uma utilidade. Por que você vai lá para Betânia? Porque são meus amigos, não é porque é do caminho, não, é fora de caminho, é fora do lugar, não é porque a comida é boa de mar, talvez seria boa a comida, mas não é, posso também ter uma comida boa lá em Jerusalém, não, mas é porque são meus amigos, e é isso, né? E é isso que nós tenhamos essa disposição. Dizia lá no começo, Jesus é meu amigo íntimo, outra descoberta, que me ama com toda a divina loucura do seu coração. E podemos adaptar essa frase que está lá do São José Maria, dizer, né, meus amigos, né, que eu quero conseguir, seja porque eu recupero essas amizades, seja porque eu transformo os colegas em amigos, meus amigos, né, que tenham Jesus como amigo íntimo também, que tenham essa descoberta, outra descoberta para eles, porque a primeira descoberta vai ser ter a minha amizade, mas através da minha amizade eu vou trazer outra descoberta para eles, que Jesus, que lhes ama com loucura, do mesmo modo que me ama, mas ama cada um deles com loucura, com toda a divina loucura do seu coração. Uma outra descoberta para eles,
que eu apresente Cristo, né? Do mesmo modo que abrasou o coração daqueles discípulos de Emaús, que eu deixe que Cristo encha de amor meu coração, porque não posso deixar que esses amigos fiquem distantes. E eu combato então essa solidão que às vezes posso experimentar, porque muitas vezes é culpa minha. Nunca me esqueço, né, desse relato que contava o rapaz que foi fazer intercâmbio, né? Fazer intercâmbio na França e experimentou essa solidão um pouco ali, né? Porque está lá longe do seu país, né? E estudando, né? E se dispôs a fazer mais amizades, né? Abriu lá para conhecer mais pessoas na França, né? E até descobriu de um trabalho voluntário que podia participar com alguns do centro, né? Participou desse trabalho voluntário que era servir um sopão para os mendigos da rua. E foi então também, e fez amizade com os mendigos também, né? Então conheceu muita gente, né? Entre aqueles estudantes que frequentavam no centro e aqueles dessa atividade de voluntário. Quando terminou o seu intercâmbio, os amigos que tinham feito, tantos que tinham feito lá, que tinham ajudado, me convidaram para uma despedida num restaurante à noite, foram lá no jantar. E ele que se sentia só por ter se doado ali para aqueles amigos, viu a alegria, né, naquele restaurante com várias mesas de amigos, né? Nossa, se eu não tivesse me doado ali, eu não teria esses tantos amigos aqui nesse restaurante aqui comigo, né? E não é porque eu vou pagar a conta, não, porque cada um vai pagar a sua, mas são meus amigos, estão aqui não por um interesse, mas por uma gratidão. E a história termina com isso que talvez alguns de vocês já saibam, né? Porque quando saiu ali do restaurante com alguns amigos, na frente da rua havia alguns mendigos e ficaram com medo, algum ou outro ali dos seus estudantes lá do intercâmbio, ao ver aqueles mendigos e convidavam a passar por aqui para não atravessar a rua, né? E ele foi junto com os amigos, mas um dos mendigos o reconheceu, fulano, né? E cumprimentou ele, né? E ele retribuiu, né? E se lembrou que era um daqueles mendigos que ele ajudava no sopão. E os seus colegas do intercâmbio perguntaram: você conhece esse mendigo? E ele disse: eu conheço e tal. E atravessaram a rua do outro lado, mais à frente, havia outro mendigo que cumprimentou ele também. Pô, caramba, você conhece todos os mendigos aqui da rua, né? E sim, conhecia também, né? E até não tinha nem perigo de roubarem nada, porque eles são meus amigos aqui também, né? Como é importante, né, que a gente tenha esse desejo, né, de ter essa amizade que supõe doação, uma doação desinteressada. Maria Santíssima, tínhamos dito lá na primeira meditação que uma amizade verdadeira une as mães, né? E nós temos uma mãe que é a mãe de Jesus, que essa é a nossa mãe também. E os nossos amigos, né? Nós vamos levar nossos amigos a terem uma mãe também, a mãe de Jesus, que vai lhes consolar, vai nos ajudar nas dificuldades, uma mãe de verdade. Que bom, né? Eu vou dar uma mãe também para esses meus amigos, uma mãe espiritual, é verdade, mas uma mãe. Que maravilha, né? Se eu, de fato, dou essa descoberta para os meus amigos, mas depende desse meu sacrifício, que eu me abra, né, para sacrificar-me para os meus amigos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.